Olá, tudo bem? Judinder aqui e eu vou dar continuidade no programa de hoje àquele primeiro texto que eu li lá do site católicosribeirãopreto.com sobre progressismo e conservadorismo. O título do texto é Neoconservadorismo, uma ideologia ateu-revolucionária capaz de seduzir os católicos. E essa tradução feita aqui, né, pela Dominus Est, ela estava tão boa que eu falei, não, vale a pena, na verdade vale muito a pena ler este artigo, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos direto ao texto, que é isso que interessa. Desta vez, o título é Progressismo e Conservadorismo, História da Dissolução do Homem no Mundo e na Igreja nos últimos 100 anos. Novamente, a fonte é do periódico, né, Sissi Nono, do número 14, tá certo? E a tradução aqui, mais uma vez, feita pela Dominus Est. Primeiro, nós temos um esquema introdutório para apresentar para vocês algumas das figuras que serão comentadas aqui no texto, começando por Antônio Gramsci, e aqui eles dão alguns destaques. Vamos lá. Antônio Gramsci trabalhou na expansão do pensamento revolucionário na década de 20 até o final da década de 30. Seu estudo tinha como objetivo fazer com que a filosofia do materialismo dialético marxista fosse aceita intelectualmente por meio de manipulação mental, o entrismo, né? E não pela força. Gramsci queria uma revolução cultural, ou seja, adquirir a hegemonia, o consenso e a direção da sociedade civil cultural europeia, penetrando na escola, na imprensa, nas publicações, no judiciário e na mídia de massa. Só então se poderia pensar em ocupar o poder, o governo e o domínio do Estado. Gramsci é o progenitor de todas as correntes revolucionárias. Escola de Frankfurt, estruturalismo francês, que tentarão, depois dele, trabalhar a revolta dentro do homem individual e não apenas na sociedade. Um autor que buscará revolucionar a Europa também religiosamente e não só culturalmente, como Gramsci, é Ernst Bloch, filósofo alemão de origem judaica, que na década de 60 trabalhou para converter os católicos à dialética social comunista por meio do diálogo, opondo a religião tradicional ou dogmática, que é a tese, uma religião progressista, a antítese, a fim de alcançar um messianismo terreno e imanentista ou o socialismo cristão, que é a síntese. Infelizmente, sua estratégia foi bem sucedida com o Concílio Vaticano II, que se propôs a dialogar com o mundo sem mais querer convertê-lo. Dos anos de 1920 a 1930 até os anos 60, a Escola de Frankfurt de Adorno e Marcuse, por meio de drogas, psicanálise, pansexualismo e música pop, tentou revolucionar e aniquilar a partir da Alemanha e dos Estados Unidos o próprio homem nos aspectos mais profundos de sua alma e personalidade, como inclinações, intelecto e vontade, e não mais apenas a sociedade cultural, como Gramsci, ou religiosa, como Bloch. Enquanto isso, na França, o estruturalismo, entre as décadas de 40 e 60, com Sartre, Althusser, Lévi-Strauss, procurou embrutecer o homem através da massificação e desvalorização da razão humana, retomando, juntamente com a psicanálise de Jacques Lacan, as teorias sensistas e empiristas dos filósofos ingleses do século XVIII, segundo as quais o homem só tem conhecimento sensível, tal como o animal. Atualmente, está sendo feita uma tentativa, pelos ensinamentos de Russell Kirk, de propor uma revolução conservadora, em oposição às revoluções progressistas mencionadas acima, que consiste em casar o catolicismo com o kantianismo e o sensismo anglo-saxão. Essa corrente na Europa é chamada de teoconservadorismo, e ela toma as doutrinas neoconservadoras dos Estados Unidos e as transplanta para a Europa e Roma. Essa tentativa, embora menos radical, ainda é contraditória e repugnante, e nós veremos o porquê. Vamos falar agora da Revolução Cultural, Gramsci, ou o eurocomunismo. O eurocomunismo é o marxismo-leninismo aplicado aos países ocidentais, ou mais precisamente, aos países europeus, especialmente aqueles com forte tradição católica. Com efeito, o comunismo não pôde se afirmar como um país ocidental, ou, mais precisamente, europeu ou latino-americano e católico, sem adotar variações táticas e estratégicas. Lembre-se de que o comunismo é sempre o mesmo e só muda as aparências primeiro para enganar e ser aceito pela sociedade civil cultural e depois para assumir o governo ou o poder político e permanecer nele. Augusto Del Notte escreveu: "Não há outro caminho senão o caminho gramsciano que seja capaz de levar os partidos comunistas ao sucesso nos países ocidentais." E neste caso, o autor que melhor estudou o fenômeno do eurocomunismo
comunismo foi Augusto Del Notte, que, embora tenha partido de posições católico-comunistas, compreendeu sua malícia intrínseca e explicou sua natureza com brilhante perspicácia. O que aqui no artigo, é considerado criticável na estrutura delnotiana é o seu filo-ontologismo. De fato, Del Notte distingue duas linhas da filosofia moderna. A primeira, verdadeira e positiva, seria a modernidade cristã ou ontológica, e a segunda, falsa e negativa, é a modernidade imanentista. Descartes, de acordo com ele, é suscetível a duas leituras, uma racionalista e subjetivista e a outra ontologista. Entretanto, supondo que seja esse o caso, resta saber se o ontologismo é essencialmente diferente do subjetivismo e se pode ser lido de acordo com a sã filosofia do realismo do conhecimento e da primazia do ser. Essa segunda leitura me parece impossível. Deve-se dizer também que o encontro com Etienne Gilson orientou Del Notte em direção a São Tomás. No entanto, ainda é verdade que a linguagem e o vocabulário de Del Notte não são escolásticos. Com efeito, ele é mais um historiador crítico da filosofia moderna e pós-moderna e um filósofo da história do que um estudioso especulativo sistemático. Ele ainda tem simpatias por Pascal, Malebranche e Rosmini, interpretados à luz do tomismo, mesmo que não se possa negar que ele entendeu e refutou a essência da filosofia moderna e pós-moderna com grande penetração e lucidez crítica. Del Notte mostra como o resultado necessário da modernidade do marxismo é o niilismo, ou seja, a dissolução de ambos em seu oposto. Ele previu com lucidez o resultado hedonista e narcisista de nossa era. Vamos continuar. Eu precisava ler essa nota. Eu vou lendo as notas porque elas realmente são importantes aqui nesse texto. Continuando. Toda a doutrina de Gramsci, com efeito, está voltada para a busca de uma tática adequada para garantir a aceitação e depois o sucesso do comunismo na Europa. Ele foi influenciado pelo neo-idealismo italiano de Croce e especialmente pelo de Gentili, que pensava em um idealismo que superava o marxismo na medida em que punha uma dialética marxista sem o materialismo, tal como demonstrou Del Notte. Gramsci permanece marxista e, portanto, materialista, mas reduz o materialismo a um mínimo, em benefício da dialética, e rebaixa a primazia da economia sobre todas as outras atividades humanas. Abre aspas. As consequências são muito importantes. O comunismo não deve procurar apenas e, acima de tudo, tomar posse da articulação político-econômica, a estrutura da sociedade, mas deve procurar, primeiro, impor-se e prevalecer em todas as superestruturas culturais, jurídicas, artísticas, religiosas, etc., que não são completamente atribuíveis à economia. Fecha aspas. Gramsci faz distinção entre a conquista do Estado e a conquista da sociedade civil cultural. No Ocidente, o poder político do Estado é moderado pela sociedade civil, ou seja, por todos os órgãos intermediários que ficam entre o indivíduo e o Estado. De modo que conquistar o Estado ou o governo ainda não significa ter conquistado a sociedade, que é o verdadeiro poder da nação. Pelo contrário, na Europa, a sociedade civil e cultural é muitas vezes mais forte do que o Estado e, portanto, deve ser conquistada pelo comunismo antes do Estado. Dominar significa subjugar e liquidar oponentes pela força. Dirigir significa liderar aliados e afins. Antes de dominar, o comunismo europeu deve dirigir. Somente depois, quando tiver conquistado, graças ao entrismo, o governo político ele poderá se tornar dominante, mas não deve se esquecer de forma alguma de que também é o dirigente. No entanto, o Estado não pode ser apenas coercitivo, caso contrário, entrará em colapso após um período mais ou menos longo, conforme a União Soviética. Enquanto exerce a coerção, ou seja, enquanto é dominante, o grupo que detém o Estado deve se esforçar para ser tanto dirigente quanto dirigido. De acordo com Gramsci, a ditadura comunista na Europa seria apenas dominação sem direção. A ditadura proletária, para permanecer no poder, deve obter não apenas a obediência externa dos cidadãos, mas também o consentimento. O eurocomunismo é precisamente a ditadura mais a hegemonia ou o consenso. Portanto, é necessário impregnar a cultura com o pensamento marxista, porque é por meio da cultura que o consenso e a hegemonia são organizados. O que no caso do comunismo europeu deve ser, acima de tudo, a direção cultural de jornais, rádio, TV, escolas e universidades, do judiciário e do exército. As ideias comunistas devem se tornar as ideias que regem a classe dirigente. Essa é a condição sine qua non para conquistar o governo de forma permanente e duradoura, caso contrário, acabará como a Espanha em 1936. Essa linha foi adotada por Palmiro Togliatti, que conseguiu fazer com que o Partido Comunista da Itália fosse aceito pelo mundo cultural político italiano e, após a morte de Pio XII, também por grande parte do mundo eclesiástico que se pôs a dialogar.
Após a derrota do comunismo no Chile em 74, Enrico Berlinguer questionou por que ele havia fracassado e chegou à conclusão de que havia surgido uma situação anti-gramsciana no Chile, ou seja, o governo comunista de um lado e a classe média do outro. Essa é a situação que precisa ser evitada na Itália, escreveu. Abre aspas. Essa é a razão pela qual estamos lutando por um compromisso histórico. Portanto, é necessário ir lentamente do poder ao governo e não apressadamente do governo ao poder. Gramsci já havia escrito em 1919. Os populares, democratas cristãos, representam uma fase necessária no processo de desenvolvimento do proletariado italiano em direção ao comunismo. Os populares estão para os socialistas como Kerensky para Lenin. A democracia cristã faz o que o socialismo não poderia fazer. Amalgama, ordena, anima e comete suicídio. Esse, infelizmente, foi o papel que a democracia cristã desempenhou na Itália. Além de Gramsci, outro teórico do eurocomunismo, ou mais precisamente do católico comunismo, foi Ernest Bloch, judeu, seguido na Itália por Franco Rodano, que estudou todas as formas de tornar o comunismo aceitável para os católicos, ou melhor, para manipular sua mentalidade para que se tornasse compatível e assimilável pelo progressismo socialista. Eles, os católicos, terão que se desideologizar, enquanto mais para o que une do que para o que divide, remetendo-se à doutrina social da Igreja para então se encontrar com os comunistas no nível da ação social. Ernst Bloch é o primeiro filósofo marxista a abordar o problema de como converter os católicos ao comunismo. Ele aceita a tese marxista de que a religião é o ópio do povo, mas faz distinção entre os dois tipos de religião. A primeira, uma ruim, reacionária, a ser combatida e destruída, que seria a dominicana tradicional, ou integrista ou pré-conciliar. A outra, seria a boa, progressista ou pós-conciliar, uma espécie de messianismo carnal do reino de Deus, entre aspas, neste mundo, especialmente para os pobres, com o qual se pode dialogar. Os comunistas, para ganhar o jogo, devem opor dialeticamente a religião ruim à religião boa, de modo que surja como uma síntese um tipo de cristianismo ateu ou marxista, que apenas mantém o nome e a aparência de cristianismo. O cristianismo progressista é chamado por Bloch a substituir o divino pelo futuro, Deus e o ser pela revolução. Bloch construiu uma ponte entre o cristianismo e o comunismo, mas é uma ponte de mão única, a ser atravessada sempre em uma direção, e sempre por cristãos que se tornam marxistas e ateus. A subversão social, cultural ou religiosa torna-se individual com a Escola de Frankfurt e o estruturalismo francês. Bem, a Escola de Frankfurt baseou-se na força propulsora e subversiva das inclinações desordenadas da natureza humana, ferida pelo pecado original, que pode ser comparada a um terremoto que perturba, subverte, abala, derruba e vira de cabeça para baixo. Significou a revolta global, a guerra psicológica total e a mudança de mentalidade, do intelecto e costumes da vontade no mundo inteiro, na sociedade civil, na sociedade religiosa e, acima de tudo, no indivíduo, em cujo interior trouxe desordem e subversão. Ela levou a mentira para as profundezas da alma humana. Seu objetivo foi a psique de cada ser humano. A Escola de Frankfurt desempenhou um papel de liderança nessa inversão do homem como sujeito inteligente e livre. Nascida na Alemanha em 1923, mudou-se para os Estados Unidos em 1933 e lá permaneceu até os anos 50 com Theodor Adorno. Quando Theodor Adorno retornou à Alemanha para trazer pessoalmente à Europa a Revolução ou o caos lançado pela América do Norte na década de 50, Herbert Marcuse, por outro lado, permaneceu nos Estados Unidos, que se tornou, com a Segunda Guerra Mundial, a nação mais poderosa do mundo, ainda não dominada pelo bolchevismo. A convicção dos intelectuais da Escola de Frankfurt é que, no Ocidente, entre aspas, o modelo comunista stalinista-leninista, que revolucionou a velha Rússia desde 1917, tem pouca esperança de sucesso. De fato, o proletariado europeu e norte-americano já está de barriga relativamente cheia e não está mais disposto a realizar a revolução como se fez em 1917 na Rússia. Portanto, o assunto a ser revolucionado deve ser mudado, de modo a expandir a subversão em todo o mundo. Esse novo sujeito são os estudantes, que não querem estudar, que por terem a cabeça vazia são mais inclinados à revolução do que o proletariado com uma barriga cheia. O modelo stalinista é substituído na Escola de Frankfurt pelo trotskismo e pelo maoísmo, que quer a revolução perpétua em todo o mundo. Cada homem
o homem inteiro, é o objeto da ação revolucionária, dizia Mao Tse-tung. Essa escola, como Augusto Del Norte escreveu em várias ocasiões, a fim de superar a crise do modelo soviético na década de 70, teorizou uma revolução que iria além da bolchevique, que poderia realmente realizar a anarquia perpétua e total e que chegaria ao coração do homem, depois de ter estragado toda a sociedade. Ao trotskismo e ao maoísmo, a escola de Frankfurt acrescentou o freudismo, ou seja, a psicanálise de massa, que por meio do desencadeamento das paixões humanas, especialmente as paixões sexuais, chega a mudar a mentalidade e os costumes do homem com a revolução cultural. Em outras palavras, é o passo da educação para a deseducação ou inducação, em direção ao niilismo nietzscheano e à ideologia pós-moderna, que deseja a destruição total dos valores intelectuais, morais e até mesmo existenciais. O ódio dirigido contra o ser criado e participado, que remete ao próprio ser subsistente ou incriado, ou seja, ódio a Deus. Liberdade da realidade é a essência do livro de Marcuse intitulado Eros e Civilização. O fruto da escola de Frankfurt foi a perversão intelectual, psicológica e moral da juventude, que se tornou adulta depois de 68 e passou a ocupar posições-chave na sociedade civil e passou a apagar todos os vestígios de ordem e valores. Agora o homem não deve ser mais considerado um animal racional, como dizia Aristóteles, mas um animal apaixonado, composto apenas de instintos e impulsos desordenados, não mais subserviente ao intelecto e ao livre-arbítrio, mas desencadeados e levados ao paroxismo por meio da psicanálise pansexualista freudiana, uma inversão do ascetismo cristão, que por sua vez busca, com a ajuda da graça, tornar as tendências ou o instinto subserviente ao intelecto e à vontade do homem, para que ele possa ser seu próprio mestre. Em 1965, Marcuse exaltou a força revolucionária da prática homossexual como uma rejeição da diversidade da procriação. Em 69, Jean-Paul Sartre defendeu o incesto como uma libertação da família. Em 77, ele até se pronunciou a favor da pedofilia. A revolução cultural é, na realidade, a mudança ou a reviravolta completa não apenas do modo de vida cristão, mas também do humano, do pensar e agir livremente, por meio da destruição ou perversão das capacidades volitivas e de raciocínio do homem, que são, assim, degradadas ao nível da besta. A escola de Frankfurt não quer uma revolução sangrenta, mas uma degeneração sangrenta e suave. Assim também é o modernismo no campo religioso. Ela não está mais satisfeita apenas com a hegemonia cultural, social gramsciana, mas quer a desintegração total e a perversão do homem por meio do eros, drogas, música, moda, revistas, celebridades. De certa forma, ela é mais cruel do que o Gulag, porque o Gulag tira a liberdade física, enquanto a escola de Frankfurt também destrói a liberdade interior, a qual torna o sujeito verdadeiramente humano, ou seja, inteligente e livre para aderir à verdade e fazer o bem. Essa escola filosófica, embora seja esquerdista, tem um forte valor elitista radical chique. Na verdade, são os intelectuais que fazem com que os alunos, que são marionetes, façam a confusão, o pandemônio, o tumulto ou a revolução. A inteligência, o filósofo e o psicanalista é a bruxa, que pode desencadear as paixões mais baixas do homem e voltá-las contra o próprio homem, que é odiado levianamente como uma criatura de Deus. Parafraseando Pio XII, se Lutero disse: Cristo sim, Igreja não, Robespierre, Deus sim, Cristo não, e Marx, Deus não, a Revolução Cultural diz: homem criado à imagem de Deus e até mesmo o ser e a realidade não. O principal adversário a ser derrubado era, antes de tudo, a velha Europa, década de 30, que ainda mantinha parcialmente os vestígios da metafísica grega, de Platão e Aristóteles, da ética e do direito romano, de Sêneca e Cícero, da patrística, de Santo Agostinho e escolástica, de São Tomás, e do direito canônico, de São Gregório VII e Bonifácio VIII, e que naqueles anos estava tomando um caminho considerado perigoso na luta contra a Revolução, pois colocaria em oposição a si tanto o bolchevismo no Oriente quanto o supercapitalismo no Ocidente. Foi lá, na terra do supercapitalismo, que a escola de Frankfurt se refugiou de 33 a 50 para combater o velho continente que ainda estava muito ancorado em valores metafísicos e éticos. A Europa tinha de ser destruída e depravada. A Segunda Guerra Mundial a semi-destruiu militarmente e a escola de Frankfurt a depravou espiritualmente. Entre outros assuntos, a música foi estudada por Adorno como um meio de subverter e desintegrar o homem, uma vez que antes de Adão pecar, o dom da integridade tornava o homem perfeitamente senhor de seus instintos, enquanto a psicanálise o escraviza a eles, exacerbando a tendência ao mal
deixada em nós pelo pecado original. Ao remover a harmonia e introduzir apenas o ritmo obsessivo, a música é um excelente instrumento de depravação mental e moral, pois libera as paixões do apetite concupiscível em detrimento do irracível e da racionalidade. A partir dos Estados Unidos, Marcuse lançou uma campanha ideológica de distribuição em massa de músicas e canções sensuais, rítmicas e sincopadas, por meio das quais o homem, tendo se tornado interiormente escravo de suas fantasias e ritmos obsessivos, perdeu sua liberdade psicológica. Outro meio de subversão foi a droga, concebida como um instrumento de revolução psicodélica, o movimento de um pensamento e reação ocultos por meio de alucinógenos. Um slogan de 68 era "Imaginação no poder", onde a imaginação significava a alucinação ou devaneio por meio do uso de drogas. Tudo isso implica uma rejeição radical da realidade, pois ela é o efeito criado e finito que nos leva de volta à causa primeira, incausada e infinita. Com 68 e depois de 68, a única normalidade é a norma ou a regra. A única desordem é a ordem e a única certeza é a dúvida. As drogas também são um trampolim para ir além do real, para se satisfazer, para voar em direção ao sol como o Ícaro, exceto para acabar como ele. A mistura de povos e grupos étnicos, a babilização, foi concebida como um pé de cabra para romper a ordem da civilização europeia, que se baseia na lógica aristotélica e no princípio da identidade e da não contradição. Os frankfurtianos confrontaram isso com a cultura afro-americana do extremo ocidente, que substitui o raciocínio dedutivo por uma intuição instintiva pré-tensionada, auxiliada por alucinógenos biologicamente puros, típica dos aborígenes e das culturas tribais. O lema de um deles, no caso de Allen Ginsberg, era: "As drogas enegrecem o homem branco". O único método a ser seguido era a instintiva ação total. A realidade é uma prisão e a chave para sair é a loucura. Frankfurt também entendeu que não se deveria usar livros muito longos e difíceis para as massas, nem mesmo artigos e panfletos, mas deveria deseducar por meio da música, imagens, TV, revistas, celebridades, pornografia e também pela parte cibernética. Em tudo isso, parece-me que é possível discernir uma semelhança entre o renascimento cultural e o modernismo. De fato, São Pio X escreveu em sua encíclica Pascendi, de 1907, que o modernismo quer transformar a igreja e sua doutrina a partir de dentro, não mais à maneira dos hereges e dos cientistas, que, deixando a igreja, a combatiam aberta e amargamente a partir de fora, mas permanecendo bem escondidos dentro dela e ocupando seus lugares-chave a fim de demoli-la de maneira pantanosa e aveludada. O plano modernista, esmagado pelo Papa Sarto, ressurgiu na década de 40 e foi condenado por Pio XII na encíclica Humana Generis, como neomodernismo ou Nouvelle Théologie. Infelizmente, com a morte do Papa Pacelli, o neomodernismo recuperou o vigor e lentamente, com o Concílio do Vaticano II, conseguiu revolucionar até mesmo os membros da igreja até o topo. Assim, no ambiente católico, depois de 40 anos de pós-modernismo ou niilismo teológico, encontramos efeitos semelhantes aos que vimos no ambiente civil. Feminismo eclesiológico, revolta contra a autoridade dos pastores, evolucionismo dogmático, modas indecentes, amoralismo subjetivo ou situacional, subjetivismo na arte sacra e na música. A questão da moda pode parecer de pouca importância, e pareceu ser para os padres do concílio, mas ajudou muito na perversão da mentalidade dos costumes. Stan Cohen, na revista de História 900, de 2003, escreveu: "Os anos 60 espalharam o pânico moral. Na Itália experimentou-se um medo coletivo. O descompromisso, os ideais fracos e a ausência de valores sólidos geraram apatia e produziram uma geração mole, superficial e arrogante. Nas escolas, a recusa em educar se espalhou. Nas famílias, os pais desistiram da paternidade para se tornarem amigos de seus filhos. No vestuário, a moda americana produziu um novo estilo de vida que mudou a moral e o mundo. A minissaia, calças femininas justas, homens com cabelos compridos. Foi introduzido um estilo de vida agitado, um estilo errante. O jornal La Stampa de Turim deu a manchete: Verão de 1965. Os Beatles na Itália, histeria coletiva", e continuou: "Estamos testemunhando a degeneração dos comportamentos dos jovens. Eles parecem um monte de autômatos, semelhantes a epiléticos ou possessos." O efeito da música foi liberar os jovens de todas as inibições, ou melhor, do senso de modéstia, para cortar os laços com suas famílias e viver como pessoas desenraizadas. A música pop foi vivenciada como um protesto contra a geração anterior, os pais. Suas palavras ridicularizaram a autoridade, a igreja, a moralidade, o professor, o marido e a tradição. A única vergonha é a vergonha.
E, claro, o gênero do rock, derivado do boogie-woogie, trazido pelos libertadores americanos para a Europa em 45, baseia-se em premissas afro-americanas, extraídas de antigos costumes tribais para liberar as inibições, ou melhor, o autodomínio. Muitos conjuntos musicais, como Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, têm sido arietes para animalizar o homem europeu, onde o darwinismo ocorreu, mas ao contrário, do homem nasceu o macaco. No que diz respeito às revistas de variedades, celebridades e novelas, 900, as coloca na origem da cultura de massa libertária e libertina e do feminismo, que rebaixou a mulher e a degradou do posto de domina mater et mulher para o de fêmea como um puro objeto de concupiscência. Além disso, na década de 70, a psicanálise de um fenômeno elitista tornou-se terapia de grupo e foi exportada para as massas. Entretanto, nas famílias, escolas, seminários e conventos, Freud venceu. O Concílio Vaticano II apresentou uma virada libertária no ambiente eclesial, com a liberdade religiosa decorrente da dignidade absoluta da pessoa humana, teoricamente fundada na Gaudium et Spes. Pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, com a colegialidade que revolucionou a constituição monárquica da Igreja, como Cristo a fundou, dando um sentido igualitário entre o Papa e o corpo de bispos, e com o falso ecumenismo que faria a Igreja uma irmandade universal e todas as religiões, especialmente as monoteístas. A conclusão me parece ser a seguinte: a década de 60 deu início à Revolução Total, primeiro social, cultural e religiosa, depois a individual. A revolução filosófica social começou com a Escola de Frankfurt, que liberou o instinto contra a razão, a animalidade contra a racionalidade, e assim destruiu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio religioso começou com o Vaticano II, e partindo de uma espécie de pan-cristianismo, chegou ao ponto de conceder o direito da liberdade no foro externo e público, a opiniões falsas, mesmo em questões religiosas, e introduziu o liberalismo no mundo católico, que a Igreja sempre condenou desde o início. A revolução cultural acadêmica na França se autodenominou estruturalismo. Seus principais representantes são Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan e Louis Althusser. O estruturalismo é caracterizado por, primeiro, a massificação da pessoa humana, que deixa de ser um indivíduo e se perde na coletividade. Segundo, o pensamento selvagem, que aborda apenas o concreto e perceptível e rebaixa o intelecto humano ao nível da sensibilidade animal. A razão, deificada e supervalorizada pela Revolução Francesa, o iluminismo racionalista ou modernidade de Descartes e Hegel, é desvalorizada pela Revolução Estruturalista francófona ou pós-modernidade e reduzida a uma forma de sensualismo combinada com sentimentalismo e niilismo, no início do século XX, Nietzsche e Freud, que atingiu seu apogeu com a Escola de Frankfurt e a Escola Estruturalista, especialmente em maio de 68 ou com a eclosão da Revolução Cultural. Esse último estágio da Revolução tinha a tarefa de destruir o conhecimento racional, a moralidade e até mesmo a própria existência do indivíduo, levado até mesmo ao suicídio pelo existencialismo niilista de Sartre. Os meios utilizados foram os sensismos filosóficos inglês do século XVIII, retomado e atualizado, a magia ou o esoterismo do Extremo Oriente como uma forma de conhecimento suprarracional ou arracional, a moda e a música pop, que desencadeiam paixões sensíveis em detrimento do conhecimento racional e da vontade. O estruturalismo é caracterizado por seu ódio a tudo que é racional, dedutivo, sistemático, lógico, metafísico, conhecimento da substância inteligível das coisas sensíveis, em favor da vagabundagem da imaginação e da fantasia, da sensibilidade e do sentimentalismo. É a radicalização do ceticismo empirista ou sensista contra a metafísica clássica e tomista. Agora vamos falar do teoconservadorismo ou liberalismo católico. Primeira parte, raízes remotas do teoconservadorismo europeu e italiano, através do empirismo. O atual neoconservadorismo norte-americano, que encontrou asilo na Itália entre os ateus devotos ou teoconservadores e que parece ter encontrado um ponto de apoio em Bento XVI, é uma conclusão revisada, corrigida e atualizada do estruturalismo francês e do frankfurtianismo. Para nós, isso parece o clássico dar um passo para trás para dar dois para frente. A subversão, com efeito, faz uso de certas metamorfoses ou mudanças aparentemente profundas, mas que deixam um pandemônio inalterado da realidade, e faz também uso de certos recuos táticos ou estratégicos para retomar a corrida com um movimento uniformemente acelerado. O teoconservadorismo é uma dessas metamorfoses e recuos estratégicos para exportar a agitação e o tumulto ao redor do mundo. Assim como nós temos o conservadorismo no Brasil também.
Com efeito, como é possível conciliar a metafísica grega e a dogmática católico-romana com o estruturalismo, que é a conclusão lógica do empirismo e do sensismo inglês do século XVIII, tal como conciliou o neoconservadorismo americano. A metafísica aristotélico-tomista afirma a capacidade da razão humana de conhecer a essência das coisas com certeza, e a teologia dogmática romana eleva a metafísica à serva da fé. O empirismo sensista, porém, nega tanto a possibilidade da metafísica quanto a definição de fé como adesão intelectual a verdades objetivas reveladas por Deus e propostas para a crença pela Igreja. O liberalismo tem sua raiz na concupiscência, que rompe a relação intelecto-vontade sensível e dá ao sensível predominância sobre a vontade e a inteligência. O liberalismo, com sua falsa noção de liberdade como um fim e não como um meio, vira a alma do homem de cabeça para baixo, inverte-a, subverte-a, de modo que o homem, a fim de obter uma liberdade ilusória, torna-se escravo das paixões ou das tendências desordenadas, tal como o viciado é das drogas. Além disso, o objetivo final do liberalismo é o mesmo do social-comunismo, a anarquia, onde reina a liberdade absoluta de fazer o que quiser. O ódio pela lei objetiva e por qualquer liberdade torna o liberalismo e o neoconservadorismo semelhantes ao marxismo, tanto que a maioria dos neocons americanos e dos conservadores italianos, e também dos brasileiros, são intelectuais trotskistas que apenas mudaram de tática ou de marcha, no caso, lenta. Essa revolução lenta é connatural a um certo falso tradicionalismo que tem apego às aparências puras ou às formas externas antigas, sem nenhum amor pela doutrina que deveria sustentá-las. E Pio XII o chamou de arqueologismo insano. Não é coincidência que os conservadores católicos italianos lutem pela missa tradicional, até mesmo com rendas e barrete. O perigo atual para aqueles que estão ligados, ao contrário, à substância da tradição dogmático-moral e litúrgica da Igreja é o de aceitar a coexistência do modernismo e da tradição, permanecendo imóveis e tranquilos, com medo de condenar o que for falso na ideologia dominante ou no teologicamente ou politicamente correto. Contentes com a coexistência do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, para não serem taxados de profetas da desgraça. Então, alguém se apresenta como um tradicionalista com rosto humano. Inicia a teologia da mão estendida ou da distensão e acaba como Eva, que por querer dialogar e estender a mão à serpente infernal, acabou arruinando Adão e a todos os seus filhos. Cuidado! Se a revolução pode se calar covarde fraudulentamente, o catolicismo não pode. Certamente pode e deve matizar expressões, distinguir, agir gradualmente, mas nunca mentir e esconder a verdade se ela for questionada. São Pio X escreveu: não é justo e nem decente simular, cobrindo a profissão pública do catolicismo com uma bandeira equívoca. Dessa impossibilidade de conciliação teórica decorre a impossibilidade de conciliação política entre o liberalismo, que faz da liberdade um absoluto ou um fim, e a doutrina política católica, para a qual a liberdade é um meio que é bom se nos ajuda a alcançar o fim. Caso contrário, é perverso. O magistério tem condenado consistentemente o liberalismo católico, bem como o socialismo católico. Do ponto de vista econômico, o liberalismo, como conclusão do liberalismo político, não se encaixa bem na doutrina social da Igreja. Para o liberalismo, a economia é a arte de ficar cada vez mais rico, ao passo que, para a doutrina católica, a economia é a virtude da prudência familiar, que ajuda a escolher os melhores meios para manter o fogo doméstico aceso. A riqueza não é o fim, mas um meio que pode ser bom ou ruim, dependendo de como é usada. Com efeito, se alguém faz da riqueza um fim, há uma desordem e, portanto, a natureza crematística de Aristóteles ou negocional de São Tomás da liberdade é objetivamente um pecado mortal de idolatria a Mamon ou ao bezerro de ouro. Sensismo pragmático e liberalismo são os pilares da cultura americanista. É claro que nem todo americano é americanista, mas aqueles que governam a América do Norte são. Ora, parece que os teocons italianos querem casar o americanismo com o catolicismo romano, e também não se deve esquecer que as raízes americanas são o puritanismo calvinista, o judaísmo talmúdico e a maçonaria britânica, enquanto as raízes europeias são a metafísica grega de Sócrates, Platão e Aristóteles, o direito romano ou a filosofia natural de Cícero e Sêneca, elevado sobrenaturalmente pela patrística, pela escolástica e pelo direito canônico, especialmente de São Gregório VII e Bonifácio VIII. Ora, essas raízes são diametralmente antitéticas. Por isso, essa dita conciliação é absolutamente impossível. Segundo, raízes próximas do teoconservadorismo italiano.
Burke e Kirk. Portanto, não parece que a alternativa para o perigo da modernidade, do granchismo e do niilismo seja a revolução conservadora anglo-americana teorizada por Edmund Burke e Russell Kirk. De fato, Edmund Burke, seguido por Russell Kirk, acreditava que a Revolução Francesa progressista era essencialmente diferente da Segunda Revolução Inglesa e da Revolução Americana, ou da Guerra da Independência, que eram tradicionais e conservadoras. De acordo com essa linha de pensamento, os Estados Unidos dariam continuidade à herança clássica greco-romana e cristã medieval. Vale lembrar que Edmund Burke nasceu em Dublin em 1729. Ele era anglicano como seu pai, enquanto sua mãe era católica. Como político, pertencia à corrente Whig do liberalismo inglês, nutrida pela tradição lockeana. Em 1790, ele argumentou sobre a diferença abismal entre as revoluções francesas e inglesas. A de 1688 foi tão justificada e tão legitimada, seguindo as linhas das liberdades inglesas e do protestantismo tradicional anglicano conservador, e a de 1789 efetivamente subversiva, abertamente iconoclasta e ateísta. Chevalier explica que Burke era de fato um liberal, mas à maneira inglesa, ou seja, moderado e conservador. Entretanto, sua doutrina política, embora criticasse corretamente a abstração do racionalismo iluminista francês, que depositava muita fé no raciocínio humano, era por sua vez devedora da filosofia inglesa empirista e sensista, que desvalorizava excessivamente as capacidades do intelecto humano, reduzindo ao puro conhecimento sensível. Essa concepção era devedora do pensamento protestante luterano clássico, que afirmava que a alma humana, sobretudo o intelecto e a vontade, era totalmente corrompida pelo pecado original e, portanto, incapaz de conhecer racionalmente a substância das coisas e de querer livremente. Portanto, embora a crítica de Burke à Revolução de 1789 seja válida, seus princípios filosóficos não são compatíveis com a reta razão ou com a fé revelada. Chevalier explica que Burke tinha horror à metafísica. A implicação disso era uma paixão pelo concreto. Essa é uma filosofia sensista, antimetafísica, antiplatônica, anti-aristotélica atomista, portanto em contradição com o espírito greco-romano clássico e com a filosofia realista do ser, tanto patrística quanto escolástica. Portanto, Burke, especulativamente, representa a modernidade contra a metafísica, embora politicamente ele tenha criticado, como um bom e moderado liberal conservador, os aspectos racionalistas, ateus e progressistas de 1789. E nada mais. Portanto, parece impossível tomá-lo como um modelo para a restauração da civilização clássica e medieval, que não é mais algo a ser inventado e nem é uma cidade nova a se construir nas nuvens. Ela já existia, ela existe, é a civilização cristã, é a cidade católica, como disse São Pio X. Leão XIII, quando lançou a luta cultural pela reconquista da sociedade secularizada, disse Ite ate Thoman, e não nos direcionou à gloriosa Revolução de 1688, nem muito menos a Burke, que é a antítese, por defeito, do tomismo, assim como o racionalismo francês é a contradição por excesso. Se alguém quiser restaurar a civilização europeia e cristã, deve tomar o caminho certo, que nos leva ao destino, e fica em medio et cumen, entre duas estradas falsas, no meio e no topo. O empirismo e o racionalismo, que não levam ao fim, uma vez que se desviam, um muito pouco e o outro muito, de modo em que ambos os casos não se é levado ao objetivo ou fim. Já o Russell Kirk, ele nasceu em 1918 nos Estados Unidos e em 64, superando o estoicismo ao qual havia aderido, converteu-se ao catolicismo. Ele é considerado o líder do movimento conservador burkeano americano no pós-guerra. Em 1953, ele lançou a Cruzada da Revolução Conservadora Burkeana e morreu em 1994. Portanto, não parece que a alternativa para o perigo da modernidade, do granchismo e do niilismo seja a Revolução Conservadora anglo-americana teorizada por Edmund Burke e Russell Kirk. De fato, Edmund Burke, seguido por Kirk, acreditava que a Revolução Francesa era essencialmente diferente da Segunda Revolução Inglesa e da Revolução Americana, que eram tradicionais e conservadoras. De acordo com essa linha de pensamento, os Estados Unidos dariam continuidade à herança clássica greco-romana e cristã medieval. A América seria, portanto, a atualização do cristianismo europeu e representaria uma espécie de pré-modernidade ou pré-iluminismo, na medida em que não seria conscientemente iluminista. Essa corrente de pensamento, o movimento conservador americano de matriz kirkiana, veio à tona em 1980 com o governo Ronald Reagan, especialmente em sua ala neocon e neoliberal. Representada por George Bush pai e George W. Bush o filho, Russell Kirk, de acordo com Respinte,
diz: nos oferece a imagem de uma América que defende os valores da tradição clássica e cristã de acordo com os verdadeiros princípios defendidos pelos pais fundadores de sua nação, que, no entanto, acrescentando, eram calvinistas e ferozmente anticatólicos, com fortes tendências antitrinitárias mais próximos do judaísmo talmúdico do que do Evangelho. E reforçamos há apenas uma igreja fundada por Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Um comentário breve na nota sobre o iluminismo inglês diz que, na realidade, o iluminismo inglês foi menos radical do que o iluminismo francês, mas tem todas as características do pensamento moderno, antimetafísico e anticatólico. Ele se difere do iluminismo racionalista francês, erro por excesso que exagera as capacidades da razão humana pelo fato de ser empirista e sensista. Mas esse é o erro por defeito que menospreza as capacidades da alma humana e a rebaixa ao nível dos animais. Ora, um erro não pode ser corrigido por outro erro, mesmo que seja menos radical. Todo efeito é um excesso e vice-versa. A filosofia empirista inglesa é antimetafísica e, portanto, contrária ao pensamento greco-romano clássico. Além disso, é protestante, anglicana, embora nem sempre puritana, e, portanto, historicamente pós-medieval, embora teologicamente seja tributária da verdadeira Igreja de Cristo, fundada em Pedro e seus sucessores, os papas. Outro discípulo cultural de Burke, Friedrich von Hayek, distingue claramente o bom liberalismo anglo-americano por ser conservador do liberalismo europeu, que é ruim por ser progressista e racionalista. Outros pensadores que são discípulos espirituais de Burke e confrades de Kirk são Karl Raymond Popper e Michael Novak. O próprio Kirk explica que a Revolução Francesa foi uma revolução total, enquanto as revoluções inglesas e americana foram defensivas e não agressivas de fato. Eles impediram a eclosão de revoluções mais sangrentas e radicais, exatamente porque eram essencialmente conservadoras. Kirk, na ocasião de 3 conferências realizadas na Itália em 1989 e reproduzidas no livreto editado por Marco Respinti, define a Guerra da Independência Americana como uma revolução impedida ou não feita, pois defendeu os direitos costumeiros ou tradições da gloriosa Revolução Inglesa de 1688 e impediu o surgimento de um radicalismo revolucionário semelhante ao francês. Aqui, vale lembrar que, ora, esses costumes foram defendidos já em 1649, com a licença de Burke, diz a nota, pela primeira Revolução Inglesa de Cromwell, que terminou em regicídio. Portanto, a única diferença substancial entre as duas revoluções inglesas é que a primeira foi regicida e a segunda não. Kirk afirma efetivamente que enquanto a Revolução Francesa foi feita em ódio ao cristianismo, a Revolução Americana foi feita em um espírito de forte apego às igrejas cristãs e aos princípios morais. Mas certamente não ao papado, visto como anticristo pelos colonos americanos e nem a única igreja de Cristo fundada em Pedro. Com efeito, continua Kirk, na América, nenhum golpe foi infligido contra a fé cristã. Dos homens que assinaram a Declaração de Independência, a grande maioria era de cristãos praticantes de uma denominação ou outra, ou seja, muitos calvinistas, alguns anglicanos e nenhum católico. O católico Kirk exalta o calvinismo rígido de Jonathan Edwards, o ministro congregacionista de Massachusetts, que defendeu a doutrina calvinista rigorosa do pecado original e da fé-confiança, por isso ensinava a perversidade da natureza humana. Por fim, os colonos americanos são defendidos por Burke e depois por Kirk porque alegaram resistir às perigosas inovações do rei Jorge III da Inglaterra. E aqui tem mais 2 notas, dizendo que a doutrina católica é essencialmente diferente da de Edwards. Com efeito, o pecado original feriu o homem, mas não destruiu intrinsecamente sua natureza inteligente e livre, tal como ensinou Lutero, seguido e radicalizado por Calvino, segundo o qual o homem não é mais livre nem responsável por seus atos. Portanto, ele também pode pecar, desde que mantenha a confiança de que é salvo sem mérito, o que para a Igreja Romana é um pecado contra o Espírito Santo ou impenitência final. A segunda nota diz o seguinte: parece-me que o rei inglês Jorge III estava objetivamente certo em não querer que os colonos americanos invadissem e depois exterminassem, como aconteceu, os nativos americanos, e tinha todo o direito de aumentar os impostos para equilibrar o déficit produzido pela guerra no Canadá contra a França. Além disso, o parlamento inglês se voltou contra James II por ser católico e não por ser um inovador, de modo que a segunda revolução inglesa, embora não tão puritana ou calvinista quanto a primeira, foi certamente anglicana e anti-romana. Agora já vamos para a conclusão. A partir das décadas de 20 e 30, testemunhamos a escalada exasperada da subversão.
Com efeito, primeiro houve uma revolução que se propôs a entrar gentil e demagogicamente na sociedade civil-cultural para nos convencer da bondade do materialismo dialético marxista de Antônio Gramsci. E aqui eu abro mais uma nota. O autor, que morreu em 2005, explica em que consiste a manipulação do pensamento das massas e dos indivíduos ou da desinformação. Com relação à hegemonia cultural de Gramsci, seria mais correto falar de fabricação da opinião pública, desinformação ou manipulação intelectual. A desinformação ou manipulação da opinião apresenta ideias falsas como se fossem boas e coloca no lugar de ideias que são realmente verdadeiras, mas que são apresentadas de modo a parecerem ruins. Trata-se de um condicionamento da mentalidade de indivíduos, famílias, grupos e povos. A dita mass media e a mídia imprensa são uma poderosa ferramenta de desinformação. Eles agora são em grande parte privados e não mais nacionais e dependem, além do Estado, que mantém alguma propriedade, principalmente de alguns indivíduos privados, que constituem um poder autônomo baseado na riqueza financeira que influencia a vida social, política e até mesmo religiosa. A desinformação, por exemplo, a hegemonia cultural gramsciana, portanto, primeiro intoxica uma pessoa ou um grupo com uma falsidade e depois influencia suas ações. Dessa forma, os espíritos e a mentalidade são condicionados pela mídia ou boca a boca, ou informações públicas impressas ou audiovisuais, de acordo com os desejos de seu mestre e assim a opinião pública fabricada. Pode-se e deve-se reagir à desinformação organizada. Primeiro, estudando verdade. Segundo, não apoiando a mentira desinformante de alguma forma, nem mesmo intrinsecamente ou apenas aparentemente. Comprometer-se com a mentira nos torna escravos dela. Permanecer dentro, o entrismo, de um sistema que se sabe ser falso para poder pilotá-lo de dentro não é lícito. O fim não justifica os meios, e é um vício contra a virtude da prudência chamado prudência da carne. Terceiro, não permanecer passivos ou cooperadores materiais do erro, mas denunciá-lo, não sofrê-lo e não cavalgá-lo. Seríamos suas vítimas, talvez inconscientes, mas vítimas mesmo assim. Cavalgar o tigre significa ser despedaçado mais cedo ou mais tarde. E quarto, testemunhar a verdade positivamente depois de ter demonstrado publicamente a insubmissão ao erro. E aqui, até uma citação de Solzhenitsyn. Quinto, não dialogar com o demônio. Que Eva seja um exemplo para nós. Em seguida, houve uma revolução que buscou reconciliar o cristianismo com o marxismo, esvaziando primeiro de seu dogma e depois tornando-o pura praxis, graças ao diálogo de Ernst Bloch. E isso foi totalmente acolhido pelo Vaticano II. Então, houve uma degeneração extrema ou desordem nihilista, que não se contentava mais em dissolver apenas a sociedade civil, a família e a religião, mas queria destruir ou desintegrar o próprio homem, a marcha veloz da subversão, precisamente naquilo que o torna homem, que é o intelecto e o livre-arbítrio, por meio das drogas, álcool, psicanálise pansexualista, sensismo e brutalização da pessoa humana, a escola de Frankfurt e o estruturalismo francês. Então, na década de 80, diante de tanta decadência produzida por Bacon, o álcool, tabaco, as drogas e Vênus, pansexualismo freudiano, que reduzem o homem a cinzas, como diz o ditado, nos Estados Unidos buscou-se um remédio no neoconservadorismo católico-liberal ou na Revolução Conservadora, que, no entanto, não cura nem a sociedade civil e religiosa e nem o indivíduo, sendo um substituto ou metamorfose da Revolução comunista e nihilista e não o seu antídoto. Mas a subversão também usa suas metamorfoses para fazer recuos estratégicos quando percebe que foi longe demais e provocou meias reações, a fim de retomar a corrida assim que o perigo estiver passado. Em suma, a Revolução Conservadora, sendo uma semi-revolução, não pode nem mesmo ser potencialmente antirrevolucionária, mas é apenas uma espécie de analgésico e não uma desintoxicação. Assim como não se pode curar um viciado com analgésico ou uma droga leve, também não se pode curar o comunista ou o socialista católico e o nihilista aniquilado com o liberalismo, que é pai do socialismo e avô do nihilismo. O semi-contra-revolucionário também é o filho, embora um pouco preguiçoso, da revolução. Portanto, o neoconservadorismo americano e o teoconservadorismo europeu, e especificamente italiano, são apenas uma falsa alternativa ao comunismo e ao nihilismo, uma desaceleração da subversão, a marcha lenta, para recuperar o ímpeto. A maléfica ideia de esconder a reação à subversão adotando-a, diluindo-a, tornando-a simpática, não exagerando a degeneração, é o empobrecimento final do potencial antirrevolucionário, anulando a força de sua reatividade e entregando as armas sem lutar. Aderir ao sistema revolucionário
cenário em voga de neoconservadorismo, simetricamente semelhante e oposto ao gramscianismo, para combater o sistema radical, comunismo e niilismo, significa pular do quinto andar para não cair do sexto, iludindo-se com a ideia de que pode se safar. O verdadeiro remédio é o retorno à verdade integral, à realidade, ao ser e finalmente a Deus. Não é um meio veneno que mata do mesmo jeito, embora menos rápido. O processo revolucionário não é imparável. Com a graça de Deus e a boa vontade ou o livre-arbítrio, tudo é possível. O paroxismo da revolução, comunismo igualitário, destrutivo e niilismo, está virtual e totalmente contido em suas causas. Liberalismo naturalista e sensista, que está basicamente em contato com o vírus da subversão e, portanto, incapaz de ser antissubversivo. Ora, é bem sabido que a marcha rápida da revolução, o niilismo, mesmo que não seja acompanhada de feitos, atrai a atenção e desperta admiração secreta junto à revolução lenta ou conservadora, até o conservadorismo, composta de puritanos, moderados e medíocres. Portanto, é necessário adotar uma atitude diametralmente oposta à subversão aguda ou moderada, uma atitude composta de firmeza inabalável e não de compromisso, acomodação ou entrismo. Em suma, uma conversão que se opõe completamente à revolução, seja ela lenta ou rápida. É claro que o neoconservadorismo não pode fazer nada disso. Se um rebanho fosse atacado por uma matilha de lobos vorazes, disfarçados de ovelhas, e o pastor afugentasse as vespas ou as abelhas, mas deixasse os lobos intactos, ele seria um mau pastor. Hoje é necessário teologicamente esmagar os adversários maiores da igreja e não se contentar em expulsar apenas os inimigos menores. E eu termino aqui mais uma ótima tradução de um excelente artigo e vale a pena vocês compartilharem, inclusive o link desse texto, ele está aqui na descrição do vídeo. Esse conteúdo também é transmitido pela Shockwave Rádio, então é só você entrar shockwaveradio.com.br para ouvir esse conteúdo mais de uma vez, se você quiser, certo? Estará inserido durante a nossa programação. Para mais novidades, entre no site, veja os anúncios tanto no Instagram quanto no Telegram, Shockwave Rádio. E claro, se você tiver interesse em mais conteúdos, nós temos também o Shockwave Stream, que lá são todas as lives, todos os programas fechados somente para assinantes. O Shockwave Stream é uma assinatura mensal e você pode cancelar quando você quiser. É só entrar no link que também está aqui na descrição, lembrando que nós teremos agora o novo programa Eleições 2024, toda terça-feira às 20 horas. Então não perca o conteúdo tanto aberto quanto fechado da Shockwave e, lógico, compartilhe com seus amigos e me dê o feedback se você está gostando aqui desse novo formatinho que eu estou fazendo, um pouco mais curto, mas com assuntos pertinentes. Eu quero mais uma vez agradecer ao pessoal, da Dominus S que está fazendo essas traduções. Então divulguem, compartilhem e ajude este tipo de conteúdo que vale muito a pena. E para saber mais sobre esse assunto, você pode ir até o meu canal do Telegram, @judinger, que eu fiz uma thread inteira falando sobre a escola de Frankfurt e suas origens, principalmente o early life de cada um dos envolvidos. Então não perca e confira também no meu canal. Aproveita, já se inscreve, porque eu tô sempre postando alguma coisa interessante por lá. Muito obrigada e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!